Então, bom dia a todos. Marcos, muito obrigado pelas palavras carinhosas. E, bom, inovação, um novo olhar, né? Sincronizando um pouquinho com o que o Marcos disse, a inovação por si só, ela já lança um novo olhar sobre as coisas, né? É o papel da inovação. Mas o que a gente quer dizer aqui é uma forma de a gente olhar para a inovação, e resolver os problemas, esse imobilismo que você falou, essa crise de esperança, né, que nós temos hoje. Você falou do movimento desesperançoso, eu estou de acordo. Então, isso me faz lembrar uma história. Eu estava vendo um filme que foi feito em tributo ao Steve Jobs, a morte de Steve Jobs. Nós vamos falar um pouquinho dele. E ele foi uma pessoa genial, né? Teve uma história pessoal complicada, uma pessoa adotada, abandonada pela mãe, pelo pai. Mas ele fez dessa dificuldade uma reviravolta, né? Uma revolução, que todos nós hoje agradecemos. Inclusive, o que temos hoje no bolso é certamente devido a ele. E eu estava olhando esse filme no YouTube, eu gosto muito de ver o YouTube, e era um tributo que eles fizeram para ele, basicamente o evento do dia todo, e parou-se a Apple toda. A Apple, todos os funcionários em todo o mundo, um negócio fantástico. E o atual presidente, o Tim Cook, estava falando algumas frases, né, como ele viu o mundo, como o Steve Jobs viu o mundo. E eu me identifiquei, todos nós nos identificamos com o Steve Jobs, né, por sinal é muito bom se identificar com ele, mas nesse particular, com relação a uma ideia que eu sempre vi ele colocar nas coisas que ele fazia. E que também nós vamos fazer aqui hoje, tá certo? Então, uma frase que ele colocou, se o negócio funcionar, peraí. É a Lady Murphy, né, para aqueles que conhecem. Funcionou? Ótimo. Então, ele dizia o seguinte, ela funcionou bem demais, então tá. O simples pode ser mais difícil do que o complexo. É mais uma frase. Se não fosse Steve Jobs, a gente diria que é uma besteira, né? Mas não é uma frase. Por quê? Porque a gente tem um certo preconceito com o simples, né? Ah, não, fulano é simples, né? Ou aquele processo é simples. A gente acha que o simples é menos, o bom é o complexo, né? E na verdade não é isso que acontece. A segunda frase dele explica um pouco isso. Ele diz que você precisa trabalhar muito duro para ter um pensamento claro e para fazer o simples, né? Então, se a gente pensar, você pode sempre... Não sei se vocês já tiveram se depararam com esse tipo de coisa. Às vezes eu estou tentando resolver um problema para um cliente e o negócio está ficando muito bonito, mas muito complexo, muito cheio de conceito e muito cheio de teorias, e tem alguma coisa errada. E geralmente o que a gente faz é que a gente diz o seguinte: eu estou olhando por o problema errado, eu tenho que trocar o problema. Eu estou olhando um problema por um viés que não é a forma pela qual eu preciso olhar. E aí você continua a pensar, continua a pesquisar, junto com o cliente, evidente, né? A gente vai falar sobre isso, um processo de cocriação. E aí você vê aquele caminho, aquela simplicidade, puxa vida, tá aqui pronto para ser resolvido. Então é isso, eu vou dar um exemplo, quer dizer, para sair dessa... Eu acho que a gente pode usar no dia a dia, e hoje nós vamos usar aqui. A inovação é um processo que eu acho que talvez hoje, olha, nos últimos 3 ou 4 anos, 5 anos talvez, escreveram 20 livros. 20 livros criando um paradigma todo novo para a administração. Inclusive eu vou tatear o assunto. 20 livros não dá para falar hoje em 1 hora, né? Em meia hora. Mas eu vou dar algumas tinturas sobre... Então, reescreveram tudo, porque todo mundo escreve sobre inovação. Como é que você vai, inclusive, estava até se comentando, como é que uma empresa, diante de uma enxurrada de conceitos, como é que ela muda, como é que ela inova? Eu estava hoje dando uma entrevista para jornalista que fez uma belíssima entrevista. Poxa, como é que faz? Como é que você muda? Né? Então nós vamos tentar falar hoje um pouco. Mas o espírito que eu quero que a gente compartilhe, que a gente tem aqui, é o espírito de compartilhamento. Eu venho trazer uma ideia e quero receber os comentários de você. Vamos co-criar um evento, tá certo? Porque é isso que a inovação diz. Não existe a criação de qualquer tipo de ideia unilateralmente. Não existe mais isso. Não existe na empresa, não existe nos ecossistemas, isso não é possível. Tá? A gente vai dar alguns exemplos. Então, vamos enfocar coisas de uma maneira simples, para que a gente consiga extrair, e hoje nós vamos extrair daqui, uma mensagem para que a gente possa levar para o nosso ecossistema, para nossas empresas, para nossas associações. Tá?
Vamos dar um exemplo do que o Steve Jobs fez? Veja que simples. Na época que o iPhone foi lançado, se não me falha a memória, o BlackBerry era o coqueluche. Você conseguia ler e-mail no BlackBerry, várias pessoas, inclusive, tinham 2 telefones, um no qual elas falavam e o outro que elas liam e-mail, né? Aqueles que se recordam. E havia uma competição muito gostosa, muito clara, para quem conseguia fazer o teclado melhor, né? O BlackBerry saiu com um teclado maravilhoso, extenso, olha, teclado da maravilha. Tinha aqueles telefones de flip, né, que faziam. E aí, o senhor Steve Jobs, com seu diretor de design, John Ives, que é um cara maravilhoso, em inglês, disse, não, vamos repensar esse negócio e começaram a trabalhar durante 4 anos nessa ideia do que seria um projeto, né? Só para deixar claro um detalhe, que eles não faziam telefone, né? Eles faziam computadores, eles eram bons em Mac, mas por que não? Acho que a gente pode mudar o mundo. Eles já tinham lançado o iPod, vamos só lançar o iPod, já tinha surgido, tinha revolucionado as músicas, então nós tínhamos um aparelho que não ligava, mas já tinha toda aquela funcionalidade parecida. Então isso aqui é o simples, um telefone com um botão, inclusive ele queria que tivesse só um botão, não sei se vocês leram a respeito disso, só um. E disse, não, Jobs, um não dá só, tem que ser 2, então botaram aquele atrás para você poder desligar, porque ele queria só com um botão, não importa. Então essa é a simplicidade, e eu acho que esse é o conceito que a gente pode aplicar a qualquer assunto, mas hoje a gente vai falar de inovação. Como que a gente pode fazer os processos acontecerem inovadoramente em qualquer lugar, na universidade, nas associações, nas empresas, no ecossistema como um todo, tá? Então esse é o nosso objetivo, então é simples, nós vamos falar de muitos conceitos, e ao final nós vamos falar... São 5 slides que vocês precisam se lembrar. Amanhã, quando perguntar, escuta, como foi o evento? Né? Aí vocês, olha, foi isso aqui. Eu espero que vocês possam fazer um resumo bastante conciso a respeito. Bom, então, primeiro conceito-chave que está no nosso resumo, simplicidade. Nós temos que ter simplicidade para tratar dos nossos serviços, dos nossos produtos. Se está ficando muito complicado, tem alguma coisa errada. Tá? Na gestão, nós vamos falar sobre isso hoje. Você tem que ter simplicidade na forma como você lida com as pessoas. Sistemas complexos, com grandes, sofisticados. Claro, você tem que ter metas, claro que você tem que ter acompanhamento. Mas para inovar, isso tem que ser mudado. A gente vai ver como. Um pouco mudado, em uma outra direção. Tá? Você tem tecnologia nós vamos falar sobre isso. Tem que haver simplicidade, mudanças na tecnologia em função dessa motivação de inovar. E processos, claro, né? Tecnologia e processos andam juntos, tá? Então, simplicidade é o conceito-chave. Temos que ter simplicidade. Isso vale para qualquer campo de domínio, mas estamos falando, lembrando, de inovação. Tá, então, nosso objetivo hoje é responder 3 perguntas simples, 3 perguntas que a gente vai responder rapidamente e dar alguns exemplos. Evidentemente, como eu tenho um objetivo, eu tenho uma preocupação de não matá-los de fome, tá certo? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas é um assunto que é apaixonante, quer dizer, eu peço desculpa até pelo excesso de paixão eventualmente. Então, a primeira pergunta que a gente vai responder é por que a inovação é uma prioridade? Né? Ela é uma opção ou é uma prioridade? Vamos falar sobre isso. Depois nós vamos traçar algumas ideias, vamos discutir algumas ideias. Por que as coisas não acontecem? Se é uma coisa tão boa, todo mundo quer ser inovador, por que não acontece? Por que todo mundo não é inovador? Na medida em que precisa, por que isso não ocorre? E depois nós vamos falar um pouquinho, também para dar uma diretiva, quais são os comportamentos que os líderes precisam ter para que a inovação aconteça. Então, já demos uma dica que o comportamento do líder é um fator-chave, né, nesse processo. Tá? Então, são essas 3 perguntas que a gente vai resolver, vamos tentar responder hoje aqui. E depois vamos dar alguns exemplos de tendências de inovação, tá? Que são interessantes.